Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 31 de julho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Inácio de Loyola. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Milão, na Transpadânia, hoje na Lombardia, região da Itália, São Calímero, bispo. Morte no século II. Em Sínada, na Frígia, hoje Sificazaba, na Turquia, os santos Demócrito, II e Dionísio, mártires. Morte no século III. Em Cesareia, na Mauritânia, hoje Cherchel, na Argélia, São Fábio, mártir, que foi encarcerado por ter recusado levar a insígnia do governador numa Assembleia Geral da província e, como perseverava na confissão da fé em Cristo, foi condenado à morte pelo juiz. Morte entre os anos 303 e 304. Em Roma, junto à Via Latina, São Tertuliano, mártir. Morte no século IV. Em Ravenna, na Flamínia, na odierna Emília-Romanha, região da Itália, o passamento de São Germano, bispo de Auxerre, que libertou por 2 vezes a Bretanha da heresia pelagiana e, tendo-se dirigido a Ravenna para promover a paz na região da Armórica, foi recebido com honras solenes pelos imperadores Valeriano e Gala Placídia, subindo dali ao Reino Celeste. Morte no ano 448. Em Imola, também na Flamínia, o passamento de São Pedro Crisólogo, bispo de Ravenna, cuja memória é celebrada na véspera deste dia. Morte no ano 450. Em Sovde, na Suécia, Santa Helena, viúva, que, injustamente assassinada, é considerada mártir. Morte no ano 1160. Em Aquapendente, na Toscana, hoje no Lácio, região da Itália, o passamento do beato João Colombini, rico comerciante de vestuário que se converteu à pobreza e reuniu os seus discípulos na ordem dos Jesuatos, cujos membros quis transformar em pobres de Cristo e esposos da Senhora Pobreza. Morte no ano 1307. Em Londres, na Inglaterra, o beato Everardo Anse, presbítero e mártir, que, desde o dia em que professou a fé católica, aguardou sempre fielmente, a difundiu entre os seus concidadãos,
e no reinado de Isabel I, a confirmou com o glorioso martírio em Tibur. Morte no ano 1581. Em Nishizaka, no Japão, o beato Nicolau Fukunaga Keian, religioso da Companhia de Jesus e mártir. Morte no ano 1633. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato João Francisco Jarrige de Lamorelie d'Ubreuil, presbítero e mártir, que, durante a perseguição contra a Igreja desencadeada na Revolução Francesa, encerrado na sórdida galera, morreu de tuberculose. Morte no ano 1794. Em Caimete, localidade próxima de Saigão, na Cochinchina, hoje no Vietnã, os santos Pedro Doan Kong Ki, presbítero, e Manuel Fun, mártires, que, depois de cerca de 7 meses de cárcere, foram decapitados no tempo do imperador Tu Duc por serem cristãos. Morte no ano 1859. No Vale de Eliged, na Etiópia, São Justino de Jacobis, bispo, da Congregação da Missão, que, com admirável mansidão e caridade, se dedicou ao ministério apostólico e à formação do clero indígena, sofrendo por isso a fome, a sede, as tribulações e o cárcere. Morte no ano 1860. Em Granollers, cidade próxima de Barcelona, na Espanha, os beatos mártires Dionísio Vicente Ramos, presbítero, e Francisco Remon Játiva, religioso da Ordem dos Frades Menores Conventuais, que, durante a perseguição contra a fé, com o seu martírio seguiram os passos de Cristo. Morte no ano 1936. Em Valência, também na Espanha, o beato Jaime Bus Canals, religioso da Sociedade Salesiana, que na mesma perseguição morreu professando a sua fé em Cristo. Morte no ano 1936. Em La Rabassada, perto de Barcelona, também na Espanha, as beatas Esperança da Cruz, Teresa Subirá Sanjaume e companheira, virgens da Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias e Mártires, que, durante a perseguição religiosa, foram assassinadas por causa da sua fidelidade a Cristo Esposo. São estes os seus nomes: Daniela de São Barnabé, Vicenta Churra Gogenola, Gabriela de São João da Cruz, Francisca Ponsardá e Maria do Refúgio de Santo Ângelo, Maria Roqueta Serra, virgens da Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias. Morte no ano 1936. Em Toledo, também na Espanha, os beatos Nazário do Sagrado Coração, Nazário del Valle González, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalços e companheiros mártires, que, na mesma perseguição, mereceram receber a sublime palma do martírio. São estes os seus nomes: Pedro José dos Sagrados Corações, Pedro José Jimenez Valerro, e Raimundo de Nossa Senhora do Carmo, José Grijaldo Medel, presbíteros, Melchior do Menino Jesus, Melchior Martim Monge, Félix de Nossa Senhora do Carmo, Luiz Gomes de Pablo, Plácido do Menino Jesus, José Luiz Colado Oliver, Daniel da Sagrada Paixão, Daniel Mora Naine, religiosos todos da Ordem dos Carmelitas Descalços. Morte no ano 1936. Em Andújar, localidade da província de Jaén, também na Espanha, os beatos Prudêncio da Cruz, Prudêncio Guireques Guizuraga e segundo de Santa Teresa, segundo Garcia Cabezas, presbíteros da Ordem da Santíssima Trindade Mártires, que, oprimido pela violência dos inimigos da Igreja, foi ao encontro do Senhor. Morte no ano 1936. Em Paracuelos del Jarama, localidade próxima de Madrid, também na Espanha, o beato Vitório Martinho Anglés Oliveras, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártir, que pelo martírio se tornou participante na vitória de Cristo. Morte no ano 1936. Em Dachau, próximo de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Miguel Ozeblowski, presbítero e mártir, que, deportado da Polônia, sua pátria, dominada por um regime hostil à religião, por causa da fé foi encarcerado num campo de concentração e, duramente torturado, consumou o seu martírio. Morte no ano 1942. Em Kalisz, na Polônia, o beato Francisco Strijas, mártir, que, na mesma perseguição, esvaído por muitos suplícios, foi gloriosamente ao encontro do Senhor. Morte no ano 1944. Em Trnava, na Eslováquia,
a Beata Sidônia, Cecília Selingongova, Virgem da Congregação das Irmãs da Caridade da Santa Cruz e mártir, que, em tempo de extrema hostilidade contra a Igreja na sua nação, por ter protegido um sacerdote sofreu muitas tribulações no corpo e no espírito e, finalmente consumida pela enfermidade, resplandeceu como inquebrantável e alegre testemunha de Cristo. Morte no ano 1955. História de Santo Inácio de Loyola. Origens. Seu nome de batismo era Iñigo Lopes de Loyola. Nasceu em 1491, numa família rica, nobre cristã, na cidade de Azpeitia, pertencente à província basca de Guipúzcoa, Espanha. Era o caçula de 13 irmãos. Sua educação foi toda voltada para fazer dele um aristocrata. Por isso, ele cresceu no meio do luxo da corte. Era praticante de esportes, dedicando-se mais aos equestres. Poder e esportes. No ano 1506, sua família Lopes de Loyola prestava serviço ao tesoureiro do reino de Castela chamado João Velásquez de Cuéllar, de quem Iñigo era parente. Um ano depois, Iñigo foi feito cortesão e pajem no grande castelo desse tesoureiro. Lá, estudou e adquiriu grande cultura. Tornou-se excelente cavaleiro e passou a apreciar as aventuras militares. Por seu temperamento, valorizava mais o orgulho que os prazeres da luxúria. Militar. 10 anos mais, em 1517, aos 26 anos, Iñigo abraçou a carreira militar. Como tal, foi prestar seus serviços a outro parente muito importante, conhecido como Duque de Nájera. Este era nada menos que o vice-rei de Navarra. Iñigo defendeu seu parente real em inúmeras batalhas, tanto militares quanto diplomáticas. Uma bala de canhão muda sua história. Aconteceu, porém, que no dia 20 de maio de 1521, a bala de um canhão mudou sua história. Esta causou-lhe um grave ferimento na tíbia da perna esquerda, quando ele lutava defendendo a cidade de Pamplona. Por causa desse ferimento, Iñigo teve que ficar um longo tempo em recuperação. Nesse período, por acaso, deixou de ler romances de guerra e infantaria e começou a ler livros sobre a vida de vários santos e sobre a paixão de Cristo. E assim, a graça de Deus o tocou. Incentivado e apoiado por irmã de sangue que cuidava dele, Iñigo abandonou de vez os livros que antes amava e passou a ler apenas e tão somente livros religiosos. Uma vez curado, decidiu trocar a vida militar pela dedicação a Deus. Uma espada ficou pendurada. Um gesto marcou a decisão de Iñigo. Ele foi à capela do santuário de Nossa Senhora de Montserrat e, lá, deixou sua espada pendurada no altar. Tendo feito isso, deu as costas ao mundo, à corte e às aparências. De 1522 a 1523, retirou-se passando a vier numa caverna em Manresa. Vivia a vida de eremita e mendigava para sobreviver. Passou esse tempo em penitência e solidão. Passou por sérias necessidades. Por outro lado, esse período foi bastante fértil. Durante esse tempo ele preparou toda a base de sua obra mais importante, o livro intitulado Exercícios Espirituais. Do campo de batalhas Iñigo assumiu a grande batalha espiritual, indo, depois, estudar filosofia e teologia nas cidades de Paris e Veneza. Nasce a Companhia de Jesus. O nosso brasão, dos jesuítas, é um monograma, o acrônimo de Jesus Hominum Salvator, IHS. Cada um de vocês poderá me dizer, sabemos disso muito bem. Mas esse brasão nos lembra continuamente uma realidade que nunca devemos esquecer, a centralidade de Cristo para cada um de nós e para a companhia inteira, que Santo Inácio quis chamar justamente de Jesus, para indicar o ponto de referência. Além disso, também no início dos exercícios espirituais, ele nos coloca diante de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Criador e Salvador. E isso leva a nós, jesuítas, e a toda a companhia a sermos descentrados, a ter diante de nós o Cristo sempre maior, o Deus sempre maior, o íntimo íntimo mel, que nos leva continuamente para fora de nós mesmos, leva-nos a uma certa kenosis, a sair do próprio amor, vontade e interesse.
Papa Francisco, homilia 31 de julho de 2013 no Dia da Memória de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola nasceu em 1491, na Casa Torre dos Senhores de Loyola, no norte da Espanha. Era o 13º filho do casal e entrou aos 9 anos como pajem na corte do rei Fernando V. Dotado de temperamento ardente e belicoso, a carreira das armas o seduziu. Em uma batalha, durante o cerco de Pamplona foi gravemente ferido na perna. Durante longa convalescença, por falta de livros de cavalaria, que o apaixonavam, deram-lhe para ler a vida de Jesus Cristo e a vida dos santos. Tal leitura foi para ele uma revelação. Compreendeu que a Igreja também possuía sua milícia, a qual, sob ordens do representante de Cristo, luta para defender na terra os interesses sagrados do Deus dos exércitos. Saindo de casa, na abadia de Montserrat, Inácio depõe a sua espada aos pés da Santíssima Virgem e sua alma generosa, outrora seduzida pela glória do mundo, não mais aspira senão pela maior glória do grande rei que doravante servirá. Na noite da Anunciação, a 25 de março, depois da confissão de suas faltas, fez a vigília de armas e pela Mãe de Jesus é armado cavaleiro de Cristo e da Igreja militante, sua esposa. Vivendo por um tempo em contemplação e estudos em uma caverna, ele iniciou a escrita do seu famoso trabalho chamado Exercícios Espirituais. Ele deixou Manresa em 1523 e foi para Roma e de lá para Jerusalém, onde ele converteu muçulmanos locais. Os franciscanos o convenceram a voltar para Barcelona, onde ele ficou 11 anos estudando em Alcalá, Salamanda e Paris. Em março de 1534 ele recebeu o seu grau de mestrado. Durante este tempo Inácio reuniu um grupo de seguidores que fortaleceu a sua busca espiritual. Em 15 de agosto de 1534 na Capela Beneditina do Monastério de Paris eles tomaram os votos de pobreza, castidade e obediência e uma especial esperança de expedições missionárias na Terra Santa. Este momento foi o nascimento da Sociedade de Jesus. Eles foram à Itália e receberam a ordenação em 1537, mas ficou logo claro que a peregrinação à Terra Santa seria impossível. Assim eles se apresentaram ao Santo Padre e ofereceram os seus serviços. O Papa Paulo III, de 1534 a 1549, imediatamente reconheceu o potencial deles e deu sua aprovação verbal para a ordem em 1539. A aprovação formal veio em 1540 através da bula papal Regimini Militantis Ecclesiae. Inácio foi eleito o primeiro provincial-geral da Ordem da Companhia de Jesus em 22 de abril de 1541. O resto de sua vida ele se devotou a avançar a causa da sociedade. Ele redigiu a Constituição da Ordem em 1550 e fundou o Colégio Romano, mais tarde chamado de Universidade Gregoriana, e iniciou o Colégio Germano em Roma para preparar padres para o esforço de recuperar a Alemanha perdida ao protestantismo. Inácio foi o responsável por criar uma ordem religiosa única e a mais significativa da história da Igreja. Os jesuítas provaram ser uma corajosa e nova comunidade com uma devoção especial à Santa Sé, educados de forma brilhante e ampla, com especial atenção à teologia, à filosofia e à pregação missionária. Eles se converteram nos melhores e mais preparados educadores e missionários da Igreja. O lema que Santo Inácio escolheu para sua milícia foram "In ad maiorem Dei gloriam", e para a maior glória de Deus. Eis toda a sua santidade. E o fim da criação, o fim da elevação do homem ao mundo sobrenatural, o fim dos preceitos do Evangelho em que almas generosas renunciam às coisas lícitas para se ocuparem mais livremente dos interesses de Deus e para lhe darem essa totalidade de glória acidental, cujo uso pelos homens, de coisas ilícitas, o havia privado. A 31 de julho de 1556 morre Santo Inácio, pronunciando o nome de Jesus. Sua companhia, espalhada pelo mundo inteiro, contava então 10 províncias e 100 colégios. Os jesuítas hoje têm 30.000 membros, 500 universidades e colégios, e ensinam a 200.000 estudantes a cada ano e o Papa Francisco pertence a esta ordem. Em Paris, Inigo conheceu 6 amigos. Juntos, eles fundaram a Companhia de Jesus em 15 de agosto de 1534. Entre esses amigos estava São Francisco Xavier, um dos maiores missionários da ordem,
grande evangelizador da Ásia e do Japão. Este grupo de irmãos na fé só receberam a ordenação sacerdotal em 1537, ao concluírem os estudos. Na ordenação, Inígo assumiu o nome de Inácio. Depois de 3 anos, o Papa Paulo III deu aprovação oficial à nova ordem. Inácio de Loyola foi eleito para assumir o posto de superior-geral. Missionário enviando missionários. Santo Inácio de Loyola formou e enviou missionários jesuítas a várias partes do mundo. Eles tinham a missão de implantarem a fé cristã, especialmente entre povos nativos pagãos das terras mais longínquas das Américas e da Ásia. Seus missionários jesuítas levaram o Evangelho de Jesus Cristo de maneira heroica e poderosa aos lugares mais improváveis e desconhecidos. Muitos morreram martirizados por causa da fé em Cristo, deixando maravilhosos testemunhos de coragem, fé e amor a Deus. Morte. Por outro lado, desde que Santo Inácio assumiu o cargo de superior-geral da ordem, sua saúde só piorou. Muito debilitado, ele veio a falecer em 31 de julho de 1556, em Roma. Tinha, então, 65 anos. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Gregório XV no ano 1622. Em 1922 o Papa Pio XI o declarou padroeiro dos retiros espirituais. Santo Inácio de Loyola contribuiu enormemente para a Igreja e para a humanidade. Sua busca interior trouxe revelações e afirmações que vêm se confirmando sempre atuais. Ele tocou no cerne da pessoa humana. Oração Alma de Cristo. Composta por Santo Inácio de Loyola. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que de vós me separe. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós. Para que vos louve com os vossos santos. Por todos os séculos. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Nosso canto celebre a Santo Inácio, de um exército de heróis comandante, general que os soldados anima, com palavras e atos constantes. O amor de Jesus Cristo Rei sobre Inácio obteve vitória. Depois disso a sua alegria foi buscar para Deus maior glória. Inácio e seus companheiros reunidos num exército aguerrido e valente, os direitos de Cristo defende e dissipa as trevas da mente. Pelo Espírito Santo inspirado, Santo Inácio prudente doutor, discernindo os caminhos do reino, salvação para o mundo indicou, desejando que a Igreja estendesse os seus ramos a muitas nações, aos rincões mais distantes da terra,
Inácio envia seus amigos às missões. Seja glória e louvor à Trindade, que nos dê imitar Santo Inácio, seu exemplo buscando valentes, maior glória de Deus, sempre amém.